queridos, é uma alegria ter a companhia de cada um de vocês aqui e eu tenho certeza que o seu coração será como uma terra fértil, pronto para receber a palavra de Deus sobre a sua vida hoje, amém? Pastora Yara de Oliveira. Pastora Yara é casada com o pastor Israel e ambos pastoreiam uma das filiais da Igreja da Graça aqui na Taquara, um bairro do Rio de Janeiro. Yara é mãe de Brenda, uma linda moça, e está no ministério da Igreja da Graça há 20 anos. Junto ao seu esposo, pastoreou igrejas em Campo de Fora, São Mateus, Portugal, Espanha e Ilha de Malta. Na volta para o Brasil, assumiram a igreja de Bento Ribeiro e desde o final do ano passado estão liderando a Igreja da Taquara. Pastora Yara, é uma alegria ter você aqui conosco. Que o Senhor te use com a intrepidez e a autoridade que Ele mesmo derramou sobre o seu ministério. Olá, meus prezados amigos, é com grande alegria que hoje estou aqui no Recado do Coração de Deus para trazer uma palavra que o Espírito Santo colocou ao meu coração. Eu quero falar com vocês a respeito de Marta e Maria. E nós vamos analisar hoje aqui 3 defeitos que nós temos que tirar da nossa vida para que possamos ver a mão de Deus verdadeiramente operando os grandes milagres, sinais, aquilo que o Senhor Deus fazia no passado, para que possamos ver esses mesmos milagres hoje operando em nossa vida. O nosso ponto de partida vai ser aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 38, que diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Preste atenção no versículo 40, que diz assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. Algo interessante de notar nessa passagem é que a Bíblia diz que Marta que recebeu Jesus em sua casa. Não foi a Maria, foi a Marta que abriu as portas para que Jesus pudesse entrar. E nós que estamos aqui hoje ouvindo a palavra de Deus, nós já abrimos as portas da nossa casa também para o Senhor Jesus entrar. Nós o aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Mas muitas vezes nós estamos como a Marta. Embora Marta era conhecedora da palavra, embora Marta era uma discípula de Cristo, abriu as portas para Jesus entrar, a Marta ficou distraída com muitas coisas, com muitos serviços, como diz a palavra de Deus. A Maria não. A Maria foi logo se assentando aos pés de Jesus porque ela queria ouvir a palavra de vida que Jesus tinha para trazer, a instrução divina que Jesus queria trazer para aquela família toda. Mas a Marta andava distraída. E o que é a distração? A distração é falta de atenção. A distração, em algumas situações, é até descaso com a palavra de Deus. Embora a pessoa já tenha aceitado Jesus como Senhor e Salvador, ela abriu as portas, como a Marta, da casa dela para Jesus entrar. Muitas vezes Deus quer falar com ela, mas ela anda tão distraída, ela anda tão, muitas vezes até como nós falamos, em descaso com a palavra de Deus. Deus está querendo falar com ela, Deus está querendo instruir ela no caminho que ela deve andar, como ela deve agir, mas muitas vezes ela fica ali olhando as circunstâncias, as situações, as adversidades, Ela andava distraída com muitas coisas. E a Bíblia nos orienta, no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 35, sobre isso. Ela diz o seguinte, ela diz assim: E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unir ao Senhor, sem distração alguma. Olha o que o Espírito Santo nos diz. Devemos lançar fora toda distração, devemos lançar fora tudo aquilo que nos tem impedido de ouvir a Deus falar conosco. E a distração, ela traz até munição ao inimigo. Isso é muito sério. O inimigo está atacando, as lutas muitas vezes se levantam, Deus está falando conosco para nos dar a vitória, a palavra que vai nos tirar daquela situação, mas a pessoa na distração não está ouvindo. E o inimigo vem e consegue ceifar algo na vida da pessoa. Nós temos, irmãos, que tapar
tudo aquilo que dá brecha ao inimigo. A Bíblia fala, por exemplo, no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, que Senaqueribe queria invadir Judá, queria destruir o povo de Judá e o rei Ezequias. Só que o rei Ezequias era um homem segundo o coração de Deus. E quando ele ouviu falar que estava vindo o exército inimigo para invadir Judá, a Bíblia diz que ele tomou conselho com os príncipes. Um homem segundo o coração de Deus ali tomou o conselho e veio o conselho de Deus para a vida dele, que era para mandar ali os seus soldados taparem os poços da região, porque o poço da água, a água é vida. A água seria naquele momento ali aquilo que daria munição ao inimigo, porque o exército sem beber água não conseguiria chegar tão longe, porque a água traz a vida, sem a água não há vida. Então ele recebeu o conselho para tapar os poços e eles taparam aquilo que dava vida ao inimigo, que dava brecha ao inimigo. E a distração é algo que dá brecha, temos que tirar do nosso coração. E a Bíblia continua dizendo mais, vamos ver aqui? E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus repreendeu a Marta, ele disse que ela estava ansiosa e afadigada. O que é ansiedade? A ansiedade, irmãos, é aquela inquietação, né? A pessoa pede algo a Deus, mas ela quer agir por conta própria. Ela quer dar uma mãozinha para Deus. E não precisamos dar uma mão para Deus. Deus, ele sabe como agir, né, na nossa vida. Não precisamos ajudar a Deus. Nós que precisamos ser ajudados por Deus. E Jesus então repreendeu, ela disse assim: olha, estás ansiosa. Jesus disse: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Até porque não cai uma folha da árvore sem que seja a vontade de Deus. Nada Deus vai fazer. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes anunciar aos seus servos. Nós temos que ter essa confiança. Mas a Marta estava tão distraída que ela não conseguia ouvir Deus falando com ela. E se ela não conseguia ouvir Deus falando com ela, ela não conseguia também lançar ansiedade sobre Jesus. Olha que coisa séria. Uma coisa acarretou a outra. A falta de atenção, a distração traz a ansiedade no nosso coração, porque não ouvimos Deus falar. E a ansiedade gera a fadiga espiritual em nós. E Jesus repreendeu e disse: olha, estás ansiosa e afadigada. Tira a ansiedade do seu coração. Saiba que Deus está cuidando de você. Ele está cuidando da sua família. Não sei qual a situação que você está enfrentando, mas Deus está nessa causa. Se assente aos pés de Jesus. Ouça a palavra que Ele está lhe revelando neste momento. Ele está cuidando de você. A Bíblia diz que o nosso Deus trabalha até hoje. Em Isaías diz que o nosso Deus não se cansa nem se fadiga. Por quê? Porque Deus trabalha com a sua palavra. E quando nós trabalhamos com a palavra de Deus, crendo nessa verdade bíblica, a Bíblia diz que Deus renovaria as nossas forças e nós subiríamos como asas, como de águia. Meu querido, minha querida irmã, que você possa então receber essa palavra no seu coração. Tire a distração, a ansiedade, tire a fadiga e você vai ver a mão de Deus operando milagrosamente em toda a sua vida, em toda a sua família. Quero agradecer a pastora Andréia Rocha que nos deu essa oportunidade de estarmos aqui no Recado do Coração. Que Deus te abençoe, fique firme na fé, porque certamente Ele é contigo.